Meu nome é Marcela da Silveira Paiva, tenho 35 anos, sou professora, sou formada e pós-graduada em psicopedagogia. A visão que eu tinha a respeito do Bispo Macedo era uma visão bem conturbada. Por quê? Porque a grande mídia do passado, ela me trouxe como para toda a sociedade uma característica muito ruim dele. Eu acredito que a palavra seria manipulador. Aquela pessoa que, pelo falar, ela conseguia entrar na mente e te manipular. Então aquilo me assustava. Poxa, como é que uma pessoa ela consegue entrar na mente de outra e manipular ao ponto da pessoa fazer o que ela quer? Um manipulador inteligente, que sabia falar bem, sabia se comunicar, convencia as pessoas de que o que realmente ele falava era a verdade. A respeito dos testemunhos, quando eu assistia, eu acreditava realmente que existia algum tipo de barganha, algum tipo de combinado, que era como se fosse um teatro, que as pessoas realmente elas estavam ali passando pelaquela situação para convencer outras pessoas de que aquilo era o certo. Na verdade, antes de chegar na igreja, eu tinha depressão, era um vazio em que eu não achava resposta. Eu lia sobre, eu tentava estudar sobre, só que não tinha resposta. Era um vazio inexplicável. Eu li muito sobre alguns tipos de religiões, alguns tipos de crenças, alguns tipos de estilo de vida. E mesmo assim, apesar de tentando procurar essa saída, eu não tive uma resposta positiva. A minha busca, o meu objetivo era encontrar Deus, encontrar algum ser que satisfazesse, tirasse aquele vazio que estava dentro de mim. Quando eu cheguei na Igreja Universal, no primeiro dia, eu observei bastante. E eu pude observar que tinham várias pessoas que estavam passando pela minha situação, procurando ajuda, ou até mesmo situação piores. E também pude observar pessoas que já tinham passado pelo que eu estava passando e conseguiram vencer aquela situação. Então isso me motivou a continuar. A primeira resposta foi que eu consegui dormir em paz. Não ter um sono conturbado, não acordar no meio da noite, ficar pensando. Então eu consegui dormir em paz e automaticamente as situações da minha vida elas foram se agregando. A minha vida sentimental, a minha vida profissional, elas foram crescendo conforme eu planejei. Tudo que eu vi fora, tudo que eu pude presenciar com a mídia, com grandes nomes, grandes pessoas nomeadas que na ocasião falavam, nada se compara ao que realmente eu pude encontrar quando eu cheguei na igreja. Por quê? Porque foi uma experiência única, uma experiência que eu não conseguiria ter com nada, com nenhum tipo de estudo, com nenhum tipo de viagem. Esse lugar em que eu tanto criticava e que tantas outras pessoas criticam, até mesmo por não conhecer e só conhecem por ouvir de falar, esse lugar me ensinou a ter uma fé inteligente, a ter uma fé com que eu conquiste os meus objetivos, com que eu esteja em paz em meio de qualquer situação e que eu siga em diante e com paz. Então, me sinto prejudicada porque as notícias não eram verdadeiras, não eram notícias que realmente elas remetiam que, de fato, era a história. Tire suas conclusões por si próprio. Vá ao lugar, pense, reflita, escute. A partir daí, você pode tirar sua conclusão. Não tire conclusões baseadas em do que os outros falam, do que os outros escrevem ou do que os outros te passam. E sim através de suas conclusões, de você ir e ter a sua experiência individual, íntima.